Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal, Cristiane Elias. Nossa aula de arte comum, da medicina. Eu acho essa aula muito importante, como todas as demais, né, gente? Mas aqui eu tive um despertamento quando eu estava montando essa aula, e às vezes eu monto a aula e fico um tempo, até gravar. Então vamos conversar, tá? Quais são os objetivos dessa arte comum? Então, saúde geral do corpo, aplicação de ervas e medicamentos, alimentos e bebidas para restauração e manutenção da saúde. A gente tem que ensinar os nossos filhos a terem esse olhar investigativo para as coisas, né? De novo aqui, veja como a gente falou da agricultura, a gente falou da costura, do comércio, né? O quanto é importante a gente tomar as coisas pelas mãos. Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa. Qual é a nossa parte? Estudar e procurar soluções. Não confiar apenas naquilo que falam pra gente. Eu conversei até com uma amiga essa semana, eu falei, precisa estudar isso, precisa pesquisar no YouTube, precisa ter um senso investigativo, não ficar confiando só em remédio. Tudo corre para o hospital, não pode ser assim. Minha avó, infelizmente minha avó já faleceu, minha avó Maria, minha avó conhecia muito de erva, né? Minha avó acho que era filha de índio. Minha avó conhecia muita coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Minha mãe conta isso, que uma vez, acho que uma ovelhinha, uma cabra dela, quebrou a pata. E ela fez um emplastro de mastruz e colocou na perninha ali do bichinho e curou o bichinho. E depois ela matou o bichinho para comer e tinha uma marca verde justamente naquela perna, naquela pata ali, naquela perna, né? Onde minha avó fez o emplastro de mastruz. Mastruz dizem mesmo que é um excelente cicatrizante, né? Tantas coisas que tem para aprender. Então, aqui eu acho que também casa com a aula de biologia, né? Principalmente se seu aluno não vai seguir a área de saúde, mas isso aqui, como eu sempre digo, é a formação da pessoa. Importante ofertar livros, né? Assistir documentários que falam sobre as questões do corpo e da saúde, tá? Inclui isso dentro da aula de biologia, tá? Diagnóstico de doença. Como que a gente trata uma febre? A gente precisa ensinar os nossos filhos, os nossos alunos. Tratamento e prevenção de doenças, não trabalhar só já com a doença em si, né? Saber se conhecer. Tem gente que não se conhece. Como é que foi o meu sono? Como está o meu humor? Eu comi tal coisa, não me caiu bem. Quais são os sinais de que não me caiu bem? Isso tudo eu fui aprendendo ao longo dos anos, né? E estudando e no caso, por exemplo, a doutora Letícia me ajudou muito nisso, aprender a me conhecer, aquilo que caia bem, aquilo que não caia bem, rotina do sono, tudo isso eu fui estudar para que eu tivesse uma qualidade de vida melhor, e a gente precisa ensinar os filhos, né? Elas até tiram um sarro de mim, que eu sou super natureba, né, gente? Procuro ser, dentro do possível, gosto de entender aquilo que me faz mal, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que tem no mercado é bom para minha saúde, então por que eu vou me expor àquilo, né? E eu ensino isso para elas. Se elas vão seguir isso na vida adulta, eu não sei. Mas eu não fui ensinada nisso, né? Deus foi me despertando ao longo do tempo e hoje eu tenho essa consciência. Então é importante a gente trazer esse olhar para os nossos alunos, para que eles tenham essa curiosidade. A medicina não é chata e a medicina não é apenas para quem faz medicina. Medicina é justamente isso, procurar coisas, entender a saúde geral do corpo. Você habita no corpo, então você precisa conhecer o seu corpo, né? Até a Rafa a gente está estudando, né, na biologia, então a gente ela está lendo em voz alta para mim um livro, e a gente está falando sobre o que é básico, o que é ácido, né?
E a gente foi conversando, ela falou do bicarbonato, foi bem interessante. Mas ali eu vi que abriu uma janela, falei, mas isso é interessante, né? Aí entra um pouquinho de química também, é bem legal. Então ali já abriu um caminho para eu trazer um outro livro, talvez, para ela ler para mim, tá? Então, para se manter saudável, devemos ter em mente que deve haver equilíbrio entre corpo e mente. A gente já vai colocando isso para o aluno. Quando a gente está adoecida mentalmente, porque às vezes come errado, ataca o emocional, porque come errado. Eu sempre ponho para elas, mas eu não estou passando mal. Você comeu o quê? É a primeira pergunta que eu faço. Você comeu o quê? Você estava mexendo em alguma tela? Que também dá mal-estar, dá dor de cabeça. Entende, gente? Então, eles aprendem a comer menos, comer saudável, minimizar o açúcar, se manter ativa, é importante. E aí não é só porque a gente está mandando, é porque sabe, porque estudou, porque leu. Que é importante andar ao ar livre, o jovem precisa disso, né? Precisa extravasar essa energia, praticar esporte ao ar livre, ter hora para dormir, hora para acordar, cuidar do intestino, cuidar da saúde mental. Como que vai acontecer isso? A gente dando recursos de leitura, de vídeos, conversando, explicando, fazendo refletir, né? Muito do ensino socrático também, tá? Mente e corpo estão conectados. O melhor médico também é um bom filósofo. Antigamente era assim, né, gente? Hoje, não sei. Forneça livros que tratam da saúde. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, Superintestino. E falei com meu marido hoje, vou comprar um livro sobre hormônios, porque eu quero entender, eu não quero ficar só em vídeo de YouTube, eu quero entender o que está acontecendo no meu organismo hormonalmente, né? Então, eu vou estudar isso, porque eu quero entender. Quando alguém for me explicar alguma coisa, eu quero entender o mecanismo do que está acontecendo no meu hipocampo, o que está liberando, o que sai da tireoide, o que sai do ovário, como é a modulação disso, como repor isso, tá? Eu sou assim, hoje eu sou, mas não era. E a gente tem que insuflar isso. Então, um livro que eu vou colocar na nossa leitura também é Superintestino. Já tem aqui, eu não vou comprar. Um outro livro muito bom que fala sobre alimentação e que vai trazer nossa curiosidade, a barriga de trigo. Às vezes a gente fica ali labutando, né? Não come isso, faz mal. Ai, maneira nisso. É melhor, a melhor coisa. Eu já falei disso aqui antes, falo no Instagram, da literatura, né? A literatura, ela ensina sem discurso, sem esse blá 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 que a gente fica falando, às vezes cansa nosso aluno fica de saco cheio, porque fica aquele lenga-lenga na orelha dele. E muitas vezes a literatura ensina através dos exemplos, né? Ensina através daqueles personagens. Da mesma forma, né? Às vezes você compra um livro, no caso do Barriga de Trigo, e foi escrito por um médico e fala de uma linguagem super legal. O aluno vai entender. Às vezes ali dá até um start, dá até uma vontade, eu quero estudar isso, quero saber mais sobre isso. Não fica algo artificial, ou como a gente vê muito hoje, esse despreparo para a vida, porque isso é preparo para a vida. O que eu posso tomar naturalmente quando eu estou doente? O que eu posso fazer para prevenir a doença? Como eu me sinto quando eu como tal coisa? São perguntas, né? Então não pode desconectar. Não é só ir a um lugar. Às vezes, quantas vezes já fui em médicos e não obtive a resposta? Eu obtive a resposta estudando, buscando a direção de Deus, Deus me mostrando a solução. Então, a gente tem que ter esse senso investigativo que a medicina exige, ensinar os nossos alunos a terem também, entenderem que, mesmo que não seja médico, eu posso procurar. A gente não tem mais desculpa, gente. Claro que você não vai ser prescrevendo, você não é médico, né? Mas para mim, eu sei o que isso faz. Então eu vou fazer uso disso, porque eu estudei, eu pesquisei, eu olhei, assumindo os riscos, vamos dizer assim. Mas tem coisa que não tem risco, né, gente? Por exemplo, uma vez vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu tive uma dor de garganta terrível, terrível, terrível. Eu fiquei muito mal. Uns 2 semanas sem conseguir comer, de tanta dor de garganta. Fui no hospital, me deram Bezetacil, não melhorou. Fui no hospital de novo, me deram antibiótico via oral.
eu comecei a tomar, mas ainda não estava melhorando, porque eu não conseguia comer, não conseguia engolir. Me lembrei, um lampejo, me lembrei da copaíba. Minha avó usava muito copaíba, meu pai me obrigou muito a tomar copaíba, porque ele é um antibactericida, antibiótico natural. Eu lembrei disso, comprei a copaíba numa farmácia, passei num cotonete e passei na minha garganta inteirinha. Passou, fiquei boa. Eu lembrei disso, foi Deus que me fez lembrar. Então é isso que tem que acontecer, sabe? Para que serve tal coisa? Esse chá é bom para quê? Sabe? Que os antigos faziam isso, né? Meus avós faziam isso. Minha mãe fazia mais ou menos, mas minhas avós faziam muito isso, sabe? Tinham muito conhecimento, né? A gente tem que resgatar isso nas nossas casas, com os nossos alunos, nas nossas escolas, tá certo? Espero do fundo do meu coração que vocês estejam gostando. Tem vários outros livros, tá, gente? Tem esse Superintestino, Barriga de Trigo, Dieta da Mente, que é do mesmo autor do Barriga de Trigo. E tantos outros, né? Tem sobre doenças autoimunes, eu já li também. Fica a dica aqui, vale demais ter esse tipo de abordagem na nossa casa, porque isso está ensinando de uma forma tão didática, sem ser aquele blá 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 sem fim. Tá bom, gente? Se você tá gostando, dá um joinha, tá? Se você tá aqui até agora e não deu um joinha, ó, dá um joinha, se inscreva, compartilhe com os seus grupos. Espero que esteja abençoando a vida de vocês, como tem abençoado a minha vida, me despertado para também melhorar aqui com as meninas, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.